Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas ao podcast Direito e Afeto. Aqui eu acredito que informação, ela é poder. E o meu desejo é que esse espaço seja utilizado para transformar a vida de muitas mulheres. E hoje nós vamos conversar sobre uma mulher que é símbolo de resistência, de liberdade e também de memória. Tudo isso relacionado aos direitos humanos. Quem é Gertrudes Maria? E para falar sobre ela aqui, eu convidei ela, a maravilhosa professora Solange Rocha, que eu tive o prazer de conhecer nessa jornada. E eu estou muito feliz por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conversando com a gente hoje. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de falar um pouco de história, de ancestralidade, de mulheres que vieram antes de nós e que nos inspiram, né, nessas lutas, nessas ações sociopolíticas no cotidiano, no tempo presente. E não poderia deixar, né, de falar desse currículo de uma forma afetiva. Aqui no Direito a Afeto, tudo é isso, tudo é muito amor, né? E ela é professora de História da UFPB, também é egressa dessa universidade, atualmente coordena o curso de graduação de História na UFPB, tem pós-doutorado na Universidade de Coimbra e também pela intercâmbio pela UFPE e junto com a Universidade Fluminense. Acertei agora? Posso dizer que eu fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, né, UFPE, e durante o doutorado eu estive durante 11 meses em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. E foi muito importante esse intercâmbio, porque eu tive a oportunidade de pesquisar nos acervos nacionais, né, e focando na Paraíba, buscando fontes históricas do século XIX nos acervos do Rio de Janeiro. A senhora pesquisa muito a questão oitocentista, né? No Nordeste, na Paraíba. Mas antes de eu adentrar nessa pergunta mais específica, eu queria entender como foi que a senhora encontrou a história lhe encontrou. Primeiro dizer que o oitocentista, né, é um termo do campo da história, né, se refere ao século XIX, que teve início em 1801 e se estendeu até 1900. Então, eu sou especialista nesse período. Eu costumo dizer que eu estudo a sociedade oitocentista, a sociedade do século XIX. Isso envolve pensar todos os sujeitos sociais que compunham aquela sociedade do passado, né? E o encontro dessa temática, desse período, se deu na UFPB, né? Quando eu fiz Brasil Império, com a professora Joana Neves, ali por volta de 1990, e me apaixonei por esse período, né? Inclusive, eu cheguei na Paraíba em 1989, fiquei encantada em morar numa cidade colonial, né? Eu venho do norte do Paraná, uma cidade muito nova, Londrina, de 1934, né? Foi a última área de expansão do café. E aí eu chego numa cidade colonial, né, que foi invadida pelos europeus em 1585, né, com fontes documentais para eu refletir e pesquisar sobre as pessoas negras, as pessoas escravizadas, as pessoas libertas, as crianças ingênuas. E esse interesse pela população negra surgiu lá em Londrina, no ensino médio. E exatamente por falta de receber uma formação adequada, eu lembro que teve uma aula com uma imagem de pessoas negras sendo em situação de violência, né? E ali eu me questionei, será que nenhuma pessoa se colocou contra o sistema escravista, né? E a partir daí eu participei dos movimentos sociais negros. Eu digo no plural, porque por onde eu passei, eu estive envolvida, né? Tanto na minha cidade de origem, em Londrina, no Paraná, quanto em Campinas, São Paulo,
Na cidade de São Paulo também, quando eu morei, participei dos movimentos sociais negros. E aqui na Paraíba não poderia ser diferente, né? Então, quando eu chego aqui, eu começo a participar dos movimentos. E o meu tema de pesquisa de mestrado foi sobre as mulheres escravizadas na Paraíba oitocentista, no século XIX, exatamente buscando compreender como é que se dava essa vivência dessas mulheres, né, a participação social, porque muitas vezes se fala contribuição, né? Não é a questão da contribuição, mas a questão da participação social no mundo do trabalho, nas relações familiares, nas relações afetivas, sexuais, as formas de resistência. E é ali que eu encontro Gertrudes Maria, né? O terceiro capítulo da minha dissertação de mestrado, a Gertrudes, ela é a figura histórica principal, mostrando essa resistência como uma pessoa que utilizou da justiça para manter um direito que ela considerava na época. E que época que eu estou falando? Posso? Pode. A época que eu estou falando é o começo do século XIX, né? Um Brasil pós-independente. A independência do Brasil, como nós sabemos, é em setembro, né? O 7 de setembro de 1822. E ali estavam se formando as instituições do Brasil independente, daquilo que nós conhecemos hoje como nação brasileira, né? Mas naquele momento era o Estado Nacional. O Brasil deixou de ser colônia em 1808, quando se tornou Reino Unido de Portugal e Algarve, mas as instituições como um país livre a partir de 1822, né? Isso no judiciário, isso na educação, né? E Gertrudes, em 1828, ela entra com uma ação na justiça, exigindo que seja respeitado, abre aspas, o direito de uma liberdade condicionada. E dentro de um sistema, e a falta de um sistema processual em que ela não tinha, o que a gente chama no direito capacidade postulatória, né? Ela não teria capacidade de se representar sozinha em juízo, né? A gente está falando da época em que as pessoas escravizadas ainda eram tratadas como coisas, né? Como propriedade dos seus senhores, né? Que até então, na época, Gertrudes Maria não era mais propriedade de um senhor, né? Existia um contrato verbal entre ambos, né? Verbal e escrito. Uhum. A carta de alforria está lá. Uhum. E como você falou, o contexto que eu estou me referindo, do século XIX, é um contexto de uma sociedade escravista, machista, racista, né? Essa tríade estava colocada. E com a existência do escravismo, né? As pessoas não tinham direito a reivindicarem em seu nome, né? Mas, como a legislação brasileira tem alguma flexibilidade, né? tanto no sentido para favorecer as camadas da elite, né? Que nós vamos observar dentro da história social que pessoas das camadas intermediárias, camadas médias, a própria população escravizada fez uso dessa flexibilidade da lei, né, nessas brechas, para buscar alguma forma de resistir a esse sistema, né? Nesse mês de novembro aqui no podcast, a gente está trazendo muito conteúdos, né, sobre essa questão do racismo em si, do racismo estrutural, conhecimento sobre uma educação antirracista, e a gente perpassando nesses últimos dias aqui no podcast sobre essa temática, a gente vê aqui a gente consegue ter uma visão inicial, né, de onde tudo isso começou. Então, a gente tem essa perspectiva, agora trazida pela senhora, dessa questão de um Brasil, na época colonial, né, um Brasil que realmente entende que a pessoa escravizada
propriedade, então, ou seja, faz parte do acervo dela financeiro, né, integra montante de herança, pode ser negociado, é mão de obra, e que media-se a riqueza de uma pessoa pela quantidade de escravos. Então, a gente está falando dessa desumanização que existia também na época. Acho importante também a gente ressaltar essa questão de direitos humanos, porque quando vem a abolição da escravatura e depois que a gente caminha para... Após a abolição da escravatura, que não houve, né, de fato, uma dignidade para pessoas escravizadas, para as pessoas negras, pretas e pardas, a gente passa, e até hoje, né, a gente tem esses marcadores sociais também relacionados à pessoa negra, né, que, assim, é um reflexo enorme de uma falta de estrutura e de dignidade humana. Então, quando eu vejo a história de Gertrudes Maria, eu vejo que ela está ali lutando por um direito que hoje ele é fundamental, mas que à época, para ela, não era. Né? Para a época, eu acredito assim, que ela foi vista como uma posição muito, muito ousada, audaciosa. Eu acredito que até mesmo a interpretação dela pode ter soado assim. Eu lendo o processo, né? E aí, vendo o caminhar do processo, tanto do processo que a gente chama do processo civil, né? Hoje em dia, tem muitas peças processuais que elas permanecem até hoje. Eu percebi, assim, essa semelhança. Rapaz, até hoje a gente usa embargo à execução, até hoje a gente usa, né? E aí a gente vê como a formação do direito também carrega consigo e permanece sólida algumas coisas que elas não vão mudar, né? Porque são peças essenciais ali do processo. Mas eu percebendo o trato que se dá a ela, é como se no início do processo, de fato, a pessoa que reivindica ela para o pagamento de uma dívida desconsidera qualquer traço humanizado ou de uma pessoa humana que ela possa ter. Até o momento que ela chega no processo e tem voz e diz, a história não é bem assim. Mas eu acho que para o pessoal entender, a gente precisa explicar, né, desde o início, como é que se deu essa luta dela por essa liberdade que ela já tinha. Primeiro, eu quero fazer uma observação, Raíssa. Pode fazer. Você fez algumas considerações que eu tenho acompanhado a trajetória de Gertrudes e hoje se tornou uma figura presente na sociedade paraibana e até mesmo no Brasil, né? Ela está aqui na Enciclopédia Negra, né, que foi organizado pelo Flávio dos Santos Gomes e por Jaime Laureano e a Lília Schwartz em 2021. Então, tem um verbete sobre ela, que é estimulando a educação, né? Mas eu sempre tive uma vontade de ver uma advogada, uma pessoa do judiciário, né, do direito, analisando o processo civil de Gertrudes Maria. Porque eu, como historiadora, tenho um objetivo, né? Você tem essa questão técnica e também observando essa questão, como você destacou, dos direitos humanos, né? Então, eu achei muito interessante que você leu. Espero que você publique uma versão né, de uma advogada negra, jovem do século XXI, sobre aquele processo. Fica aí o convite. No processo, sim, eu fiquei cheia de ideias, porque quando a gente fala em humanização do próprio processo civil, né, a gente tem que resgatar esses parâmetros históricos. Mas é porque hoje nenhuma pessoa é mais considerada uma propriedade de ninguém. Certo, mas a gente precisa entender os parâmetros dos quais levaram aquela pessoa a ser considerada uma escrava, da qual a humanidade dela foi retirada, para ver a forma como o processo foi conduzido. Porque se até hoje a gente tem as mesmas peças processuais... Exatamente isso que eu ia comentar. Nos dias de hoje, nós temos muitas continuidades, né? E no século XIX, eu falei da tríade, mas aí eu acrescento o próprio capitalismo. E o próprio capitalismo que começa a se formar ali no século XV... ele se consolidou com o tráfico, o comércio de pessoas que foram desumanizadas e foram escravizadas em 2/3 da nossa história. E Gertrudes Maria, como uma mulher escravizada,
mas que já estava num outro status jurídico, que era libertanda sob condição, não posso explicar isso melhor, né? Mas ela continuava a ser vista como uma mercadoria, como já foi comentado com você, que exatamente os inventários, os testamentos, era possível doar em vida uma pessoa escravizada, homem ou mulher, para um filho, para algum parente, e depois da morte daquele senhor ou senhora de escrava, ele era devolvido e passava a fazer parte do inventário para a partilha, né? Então, era visto como os bens semoventes, né? Lembrando que até 1850, a pessoa escravizada, ela era que tinha o maior valor, mais do que as terras, né? 1850 também nós vamos ter a lei de terra, que há uma modificação já, né, para poder se acessar a terra, que passa a ser uma mercadoria, né? Mas essa questão da desumanização é algo que estava colocado naquele sistema capitalista, escravista, machista, e que continua até hoje, né? Vide a chacina recente que nós tivemos no Rio de Janeiro, né? Que como as vidas negras pouco importam, né? É uma forma de desumanizar, porque temos tecnologia para enfrentar o crime organizado. Não se trata de defender o crime, mas da atuação, né, do uso da tecnologia, da perspectiva dos direitos humanos, né, para esse enfrentamento dessas organizações, porque nós sabemos também que essas pessoas que vivem nessas comunidades foram muito violentadas, né? Tem sido violentada, né, recentemente, no tempo presente, e não foi diferente no passado. Então, esse é um legado da sociedade escravista e que as gerações atuais continuam atuando, né, no sentido de criar mecanismos institucionais de manter essas injustiças da sociedade escravista. Agora, eu quero retomar ao processo da Gertrudes Maria, que foi um processo que durou de 1828 a 1842, até onde eu pude acompanhar, né, porque o processo correu aqui na cidade da Paraíba, atualmente João Pessoa, e depois disso foi para uma instância superior em Pernambuco. Então, também fica aí o convite para quem pesquisa, quem sabe encontrar Gertrudes Maria, um processo dela, que ela recorreu, né, lá nos acervos da Justiça de Pernambuco. Mas aqui, qual foi a luta dela para ela se tornar uma libertanda sob condição? Ela comprou a sua carta de alforria por R$100 mil, isso está registrado na carta de alforria, e ela ficaria liberta, 100% liberta, após a morte do proprietário e da proprietária, né? Ela era uma libertanda sob condição, né? Nós vamos ter várias formas de alforrias. Pensando que dentro dessa sociedade capitalista escravista, a alforria é uma característica do Brasil, mas faz parte de uma política de controle senhorial, né? Porque não foi em todos os locais. Por exemplo, nas Américas, vamos pensar a escravidão nas Américas. Nos Estados Unidos, por exemplo, não era comum as alforrias, né? Aqui no Brasil, nós vamos ter vários tipos de alforria. Alforria sob condição, a alforria que o sujeito compra a sua liberdade, já de imediato já passa a gozar e fazer o registro no cartório, né? Por exemplo, eu estudei a história da Juliana, que também está na Enciclopédia Negra, que ela conseguiu libertar vários integrantes da família dela, né? Eu consigo acompanhar 3 gerações dessa família, né? Mulheres, uma família monoparental, ou seja, uma família formada por mulheres, né? E aí ela comprou a sua carta de alforria e tem um registro no cartório, né? Então, o que a Gertrudes tinha essa carta de alforria,
né? Ela era uma escrava que vivia na região central da Paraíba, da cidade da Paraíba, né, aqui de João Pessoa. Era uma escrava de dentro, né, que trabalhava no interior da casa, e uma escrava de ganho, que ela saía para vender várias mercadorias. Então, com isso, ela conseguiu ter uma poupança, que nós chamamos, e no documento tem a palavra pecúlio. Então, com esse pecúlio, ela conseguiu, então, pagar parcialmente. Mas, como eu falei, a alforria dependia do proprietário até 1871. Era uma decisão do proprietário. Era no nível privado. A partir de 1871, já na crise do escravismo, é que o Estado brasileiro passa a regulamentar. Se aquele sujeito tivesse algum sujeito escravizado, queria a liberdade, tinha o dinheiro, ele ia à justiça, se fazia uma comissão e ele pagava o valor determinado pela comissão e conquistaria a sua liberdade. Na época de Gertrúdes, que nós estamos falando, na primeira metade, estava no auge, né, do escravismo, grande número de pessoas, apesar do governo já ter assinado, né, quando a corte portuguesa se deslocou de Portugal para o Brasil, se estabeleceu no Rio de Janeiro, já havia o compromisso de acabar com o tráfico, né, que nós tivemos duas leis, uma em 1831 e uma em 1850. Né, e ainda houve um acordo da classe senhorial, dos escravizadores, de manter, de acabar com a escravidão de forma lenta e gradual. Por isso que nós vamos ter, depois de 1850, a lei de 1871, né, e a lei de 1885, que é a lei do sexagenário, e de 1871, mais conhecida como a lei do ventre livre. Então, essas leis eram exatamente para manter o controle de como é que se daria essa libertação dessas pessoas. O poder político de barganha, né? Porque perder pessoas escravizadas naquela época era perder parte do seu patrimônio. Então, eles não iam fazer uma legislação para prejudicar eles politicamente. Mas vamos observar que a sociedade brasileira, ela já está na segunda metade do século XIX, já há uma divisão. Até mesmo os juízes, né, os magistrados já se colocam, tem um setor, né, que se colocou favorável ao fim da escravidão, né? Então, isso vai aparecer aonde? É interessante que nós vamos estudar essa história de resistências nesses documentos do judiciário, que exatamente busca o quê? Sempre punir. Quem não cumpriu a lei vai ser punido. Então, um olhar humanizado. É nessa documentação que nós vamos buscar, vamos encontrar essas pessoas que não que se contrapuseram àquela sociedade escravista, que fugiram, que entraram na justiça, como foi o caso de Gertrudes Maria, e que nós vamos compreender a busca dessa humanização e de uma dignidade, como você já colocou, né, possível dentro daquela sociedade. Não vamos romantizar também. Né? No meu livro de doutorado, Gente Negra na Paraíba Oitocentista, que eu trabalho os temas da população, da família e do compadrio, parentesco espiritual, eu trago pessoas com vários status jurídicos. Pessoas negras livres, escravizadas, libertas, as crianças ingênuas, que a partir de 1871, e mostrando essas relações com os povos indígenas, com a classe senhorial, né, os escravizadores, mostra os conflitos entre a própria população negra, porque a gente não vai achar, vai ser romantizar, né? Porque a relação humana ela é perpassada por conflitos. Sim. Né? Então, entre os escravizados, e nós vamos observar também as comunidades que vão se formar com o compadrio, que era o batismo, né? Porque a igreja tinha um poder nesse período. Né? O documento que provava a sua existência, que poderia provar
provar que você foi alforreado na pia também, era o assento de batismo, o registro de batismo. E até 1889, né, no Brasil colonial e no Brasil imperial, de 1822 até 1889, o Brasil imperial, quem fazia esse documento era a igreja, né? Que participava ativamente, né? Politicamente, exatamente, né? Geralmente, a população tinha uma relação muito próxima do vigário, né? Porque o tempo de vida das pessoas era de 35 a 40 anos. Então, ali eles nasciam, se casavam, batizavam os filhos, a questão do óbito, né, de receber a extrema-unção. Então, muitas vezes, eu trabalhei com os assentos de batismo, os registros, né, nós vamos observando que um pároco, um vigário, né, ficava ali 2 décadas, né, e atendendo seus fregueses. Por isso que a gente falava freguesia de Nossa Senhora das Neves. E é interessante dizer que também, na frente das igrejas, das várias igrejas que nós temos aqui no centro de João Pessoa, elas também foram modificadas, porque nós vamos ter o quê? Um catolicismo negro, porque as expressões culturais negras, né, foram levadas por essas pessoas negras, né? O batuque, o maracatu, né? Então, muitas festividades. Então, você tinha cerimônia religiosa e da parte externa da igreja, então, essas festividades, que é uma forma de se humanizar. Inclusive, eu sempre digo, estudar a população negra e pensar a possibilidade da sua humanização numa sociedade escravista do período colonial e do século XIX, ela passou pela resistência cultural, que foi uma forma de humanização. Isso aí é muito importante, né? Porque a todo tempo houve a tentativa de catequização, né? De retirar do povo negro a cultura dele, né? Que veio de outro país, seus orixás, adoração. Então, tudo isso também passou por uma nova roupagem quando eles vieram aqui para o Brasil para continuar tendo algumas de suas práticas religiosas, aqueles que não queriam se converter ao catolicismo, né? Que aí a gente já entra na questão hoje, né? Que a gente discute sobre liberdade religiosa, né? Que também entra na questão de humanização, né? A pessoa que exerce a sua crença de fé hoje em dia, eu vejo como algo extremamente importante, porque houve um período que não se podia, né? Eu sou cristã, mas quando as pessoas vêm hoje com esse discurso para mim de que o cristianismo sofre perseguição, aqui no Brasil não sofre. Não sofre uma perseguição, tendo em vista que é uma das religiões mais praticadas, mais bem aceitas, também por essas origens católicas do nosso país, né? Até hoje a gente tem, dentro do Poder Judiciário, crucifixo, né? Alguns fóruns adotam ali uma capela, né? Então, assim, a gente ainda tem esses reflexos colonialistas que se perduram até hoje. Mas o que eu acho mais interessante quando você trouxe essa questão agora da história negra relacionada também ao catolicismo, né, é que recentemente eu fiz junto com o Tribunal de Justiça a Caminhada Negra, né, com Felipe Apuama, façam, para conhecer a história negra aqui da Paraíba, e aí ele cita no trajeto dele, né, no guia dele, no roteiro, essa questão da Igreja dos Pretos, aqui na Paraíba, né, o primeiro padre negro aqui da Paraíba, o que gera também um pertencimento e uma aproximação dessas pessoas no sentido de dignidade humana, porque era uma forma de fazer parte de uma sociedade que a todo tempo tentava excluir, e se não tentava excluir, excluía mesmo. E tem eu acho até uma forma de refúgio no meio de toda essa briga política de poder, né, de posse, de riqueza econômica. Então, aí a gente consegue, estudando isso, entender os reflexos do racismo estrutural mesmo, que vai para todas as áreas das nossas vidas, né, incluindo tanto essa parte aí do judiciário, que hoje em dia a gente tem um protocolo de julgamento na perspectiva de raça. Então, já é uma tentativa, né, de combater o racismo estrutural dentro dos processos. E aí, quando eu vejo essa história de Gertrudes Maria, é uma luta, assim, contra o racismo na perspectiva de uma luta contra uma escravização de uma pessoa que não está mais
não está mais na condição de ser propriedade daquele senhor, né? Ela estava sobre uma condição. Então, o primeiro ponto que você destaca sobre o cristianismo é de concordar, né? No Brasil, o cristianismo é hegemônico, né? E aí ele vai ter as suas vertentes. É protestante, católica. Exato. E as outras religiões, como as que têm essa origem africana, que também ela foi reinventada aqui, né? Porque vamos pensar que os africanos que foram traficados, eles vieram da África Ocidental, Centro-Ocidental, da África Oriental. Eles se encontram aqui. Então, eles vão construir uma outra cultura, né? Não se trata de um sincretismo, mas de uma reinvenção de uma outra cultura, né? Lembrando a cultura dos povos indígenas e a própria cultura dos europeus. Então, é algo novo que se constrói aqui no Brasil e dentro das condições possíveis, né? E aí eu estou pensando o quê? De vivenciar essa religião de origem, de matriz africana, né? Dentro das possibilidades encontradas nesse território aqui das Américas. Né? Nesse sentido, quero saudar a primeira mulher negra, né, que chega na Academia Brasileira de Letras, né, Ana Maria Gonçalves, com um defeito de cor, né, que ela trata de Luísa Maim, uma mulher, a mãe de André Rebouça, não, de Luiz Gama. Então, ela vai mostrando, né, é um romance histórico muito interessante, para poder a gente compreender essa diáspora, né? Como é que se dá essa diáspora. A própria Gertrudes Maria, ela era crioula. No documento nós vamos encontrar Preta Gertrudes ou a crioula. O que é crioula ou crioulo? É a primeira geração de africano nascido num determinado território. Já que a gente entrou nessa temática dessas denominações crioulo, e o mulato, a mulata? O que seria nesse contexto, né? Então, essa questão da cor, da raça, da origem africana, eu pesquisei muito nos documentos, nos assentos de batismo. Né? O termo mulato, na documentação da Paraíba, né, sobretudo aqui da Zona da Mata, que eu estudei, não era muito comum. Era mais comum o termo pardo, que é essa questão da mestiçagem. Né, e que também passa por uma violência, né, de mulheres negras, mulheres indígenas, sendo violentadas sexualmente pelos homens. Mas no caso do pardo, em geral, se referia a mulher negra, uma mãe negra, ou preta, ou parda, né, com um homem branco, ou pardo mesmo. A criança parda poderia ser filha de uma mulher parda e um homem pardo, e ela seria registrada como parda, né? Mas o termo mulato também é um sinônimo, né? Mas, pelo menos na documentação que eu pesquisei, era pouco utilizado. E, mais recentemente, um termo que é utilizado é o moreno, né? Tanto é que nós tivemos, dentro de uma organização de mulheres negras, a Babendele, uma campanha Morena Não, Eu Sou Negra, está disponível no YouTube, porque aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, as pessoas utilizam muito esse termo. Mas o IBGE compreende que pessoas pardas e pretas são igual pessoas negras, que negra é um termo político que foi construído a partir do movimento negro de 1978, movimento negro unificado, que ressignifica, né, o que era visto como negativo e coloca politicamente. E o IBGE e outros órgãos que fazem vão conhecer o território, a sociedade para execução de políticas públicas, então utilizam essa categoria que eu mencionei, negro ou negra, né? Uma categoria política. Que dentro de uma posição social, economicamente, eles estão na mesma posição, né?
Economicamente falando, pessoas pardas e pretas, elas ocupam a mesma posição econômica, né? Os estudos mostram, né, a questão da discriminação, a questão da própria situação socioeconômica, né? São muito parecidas, uma pessoa parda, de uma pessoa preta. Isso porque nós tivemos um projeto no século XIX do racismo científico, quando se fala do progresso, né, que nós temos na nossa bandeira, é exatamente pensar um Brasil próximo da Europa, né, dentro do padrão europeu. Né? Como um parâmetro. Exato. E nós vamos observando essas lutas de afirmação da negritude. E hoje também há uma discussão sobre a branquitude que se refere aos privilégios. Eu quero só retomar essa questão dessa luta da afirmação, porque nesse mês, no dia 25 de novembro de 2025, nós vamos ter a Marcha das Mulheres Negras, a segunda marcha em Brasília, que é exatamente afirmar essa identidade negra, a reparação, né, o reconhecimento do governo do Estado brasileiro contra o racismo, né, exatamente de criminalizar, de ter campanhas, de estar na educação, esse debate, né, porque é muito importante essa questão da educação, né, para utilizar a justiça só em alguns casos, apesar nós sabemos que o racismo é criminalizado aqui no Brasil, e pelo bem viver, né, que é exatamente políticas públicas para viver com dignidade. Então, essa luta, ela continua. Essa luta de Gertrudes, nos dias atuais, nós vamos observar nos movimentos sociais, na COP que está acontecendo agora, que as mulheres negras estão lá, as mulheres indígenas também. O objetivo ainda é o mesmo. Exatamente. Essas 1800. Essas continuidades, dessas desigualdades, desse racismo e de uma sociedade que utiliza ferramentas variadas para manter essa sociedade sem equidade, sem igualdade racial. A gente passou aqui, gente, por essa perspectiva racial, né? E aí a professora Solange trouxe num momento muito oportuno essa questão da marcha das mulheres negras por reparação histórica, né? E também bem viver. E aí eu aproveito para a gente comentar um pouco sobre essa questão do machismo, né, estrutural dentro dessa época, dentro desse período, né, e como os impactos repercutem até hoje numa perspectiva de raça mesmo, né, como é que atravessa. E eu já trago mais para uma questão do feminismo negro mesmo. Certo. Sobre essa questão, eu trouxe aqui para você, Raíssa, o Dicionário de Mulheres Paraibana, né, que foi organizada por três colegas historiadoras, a Ana Maria Veiga, a Daiane Nascimento Sobreira, a Suzé Oliveira da Rosa e a professora Glória Rabai, que é da primeira geração do feminismo, que é da comunicação. Então, esse dicionário então, traz as histórias de várias mulheres de vários períodos históricos, com vários marcadores sociais, né? Isso significa mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres brancas, né? Porque o machismo perpassa todas as classes sociais, né? E tem todos os períodos históricos, as várias temporalidades. No século XIX, quando Gertrudes, ali na primeira metade do século XIX, nós vamos exatamente identificar que a própria proprietária dela, a escravizadora dela, eu gosto de demarcar esses termos, porque foram os pesquisadores, ativistas que vão tensionar a academia, a universidade, né? Repensando o termo escravo, que coloca o indivíduo passivo, né? Já traz o escravizado, o escravizador, né? Então, a Maria Antônia, que era a proprietária dela, era uma mulher e casado com o Carlos José, que gastou todos os bens dela.
Então, ela também passa, né, a herança dela foi utilizada por aquele seu esposo. Antigamente ela não poderia herdar, nessa época ela não poderia herdar. Ela herdou, ela herdou, mas não podia administrar. Exato. Poderia administrar só na condição de viúva, né? Então, como ela estava casada, né, havia essa figura do chefe de família, que era o homem, e que decidia. E, no caso, ele acaba com os bens dela, restando Gertrudes Maria, por isso que ele contrai dívidas, alguns de jogo, né, segundo o documento, e daí o único, abre aspas, bem que eles tinham era Gertrudes Maria, e para quem eles tinham dívida, buscavam o quê? Vendê-la em praça pública. E aí que ela se coloca e estabelece uma relação com um homem, um advogado, para exatamente colocar essa ação para manter essa liberdade condicionada. Como você colocou no começo, a pessoa escravizada, ela não tinha direito a abrir um processo, mas ela poderia ter um curador, era o termo utilizado, para representá-la na justiça. E o processo de Gertrudes é muito interessante, que também só os homens, você que leu, você vai ver as testemunhas favoráveis e contrárias a ela, são homens brancos, pequenos proprietários, homens indígenas, homens pardos, como eu já mencionei o termo de época, né? Então, esses homens vão falar, então é muito rico. E a palavra deles, observei uma coisa, que a palavra deles valia muito no processo, né? Fulano de tal deu a palavra dele, que foi isso aqui que aconteceu. E que o executado, né, no caso, o proprietário de Gertrudes Maria à época, né, o escravizador de Gertrudes Maria à época, ele tinha um histórico de não ter mais nenhum bens. A única forma de satisfazer aquela dívida, né, que a gente chama de satisfazer aquela obrigação, era unicamente, exclusivamente por Gertrudes. E aí ele cita algumas coisas de tentativa que a gente chama de fraude à execução, né? De ocultação de bens, de gastar os bens. Então, eu noto muito esse perfil patriarcal, de que a palavra dos homens tinha um grande peso. Um grande peso. Exatamente. E havia toda uma qualificação, uma identificação desse sujeito testemunha, né? Se o mercado do trabalho, se ele era proprietário de terra, se ele vivia de renda, né? Se ele era trabalhador de enxada, tudo isso estava colocado ali. A cor, né? Era colocada ali nessas testemunhas, né? Então, é muito interessante que esse processo nos permite ter um retrato dessa sociedade aqui da cidade da Paraíba, né, do século XIX. Para finalizar, eu quero destacar a importância do direito, né, direito e afeto, né, esse podcast que você faz, com esse compromisso social, né, e é isso, né, nós temos que exercitar essa nossa responsabilidade social. Eu acredito no direito, como eu já mencionei também, como uma questão educacional, as campanhas sobre os direitos das mulheres contra as injustiças sociais, as várias violências. Como eu destaquei também nas mulheres advogadas mulheres como construtoras de conhecimento sobre essa sociedade, dando essa ênfase no grupo subalternizado, mas pensando nessa interação social. O foco é o grupo subalternizado, mas ele está em relação, né, às classes sociais, então tem essa interação, não perder de vista isso, né? Porque eu trabalho com a população negra, sobretudo as mulheres negras, mas pensando ela em sociedade. E a construção concretos de acesso à justiça, né? Para além das defensorias, porque nós sabemos que até hoje, no século XXI, há uma dificuldade, há um custo elevado para ter acesso à justiça. Sim. E com relação à história, a história, para mim, está vinculada à educação, né? Então, é pensar nessa formação em todos os níveis de escolarização, né? Desde da creche, da educação infantil, até no nível superior, inclusive na Universidade Federal da Paraíba,
onde eu trabalho, nós temos uma lei que é obrigatória a educação das relações étnico-raciais em todos os componentes curriculares de todos os cursos, né? Pensar também a nossa ancestralidade, sem dúvida alguma, essas mulheres, né, como Gertrudes, que nos inspiram, dar essa visibilidade dessas lutas femininas e feministas, né, como eu mencionei, sobre a questão da marcha, e lembrar que não só as feministas, né, mas as mulheres que se colocam como de grupo femininas também estarão. E, para finalizar, eu quero trazer aqui algumas palavras de uma historiadora, Mary Del Priore, uma das que escreveu História das Mulheres ali na década de 90, né? E é um texto de 2001. Se você me perguntar para que serve a história das mulheres, né? E aí eu recorro a Del Priore, né? A história das mulheres, ela existe para fazê-las existir, para que se vislumbre suas dores, alegrias, derrotas e vitórias, como também para que num futuro não muito distante possamos modificar as imagens feitas dessas personagens históricas e de nós mesmas, enquanto mulheres, no tempo presente. E quero, por fim, recomendar esse livro, né, sobre mulheres negras no Brasil, que é intitulado Mulheres Negras no Brasil Escravista e Pós-Emancipação. Foi organizado por duas historiadoras e um historiador, a Giovana Xavier, a Juliana Barreto e o Flávio Gomes. E aqui vocês têm textos não só da Gertrudes Maria, da Salústia de Mamanguape, né, mas que é um capítulo que eu tenho aqui sobre a Paraíba, um livro que saiu em 2012, mas de várias regiões do Brasil, né? E são resultados de trabalhos acadêmicos, né? Então, fica aí a sugestão de leitura. E esse trecho que eu li foi publicado em 2006, né? Quando eu conto um pouquinho da história da Gertrudes Maria. Então, observe que Gertrudes está viva na cidade, né? Como você colocou, o Apuama, né? Traz essa memória, como você também coloca, da importância dessa memória, e ela vai perpassando por esses livros que eu trouxe aqui, de 2006 até 2021. Então, Gertrudes está aí, está viva e nos inspirando nessa luta cotidiana contra essa sociedade elitista, classista, racista, machista, misógina, né? E nos inspirando, né? E outras personagens também no Dicionário das Mulheres. E eu já ia justamente para esse ponto, né? Como é que a memória de Gertrudes, não a memória, né? Mas como a história, né? Porque é uma história que se repete cotidianamente, ela está viva, ela se manifesta até os dias de hoje. A senhora já falou aqui para a gente, né? Por fim, eu acredito muito na questão de que Bell Hooks fala do amor como políticas públicas, né? Aqui no podcast eu chamo Bell Hooks de a Santa Bell Hooks. Porque ela traz uma leitura do amor enquanto políticas públicas de uma forma que eu interpreto como dignidade humana, né? No fundo, esse amor é sobre dignidade humana. E eu acho que é isso que a gente discute quando a gente fala sobre Gertrudes Maria. E aí eu gostaria que a senhora pudesse dizer uma palavra que represente a história de Gertrudes Maria hoje. A história de Gertrudes Maria é a história das mulheres negras do tempo presente, né? Então, acho que isso é difícil trazer uma palavra, mas aí eu trago resiliência, né? E essa luta cotidiana, né? Permanente, né? Por igualdade, justiça contra o racismo, né? Essa luta contra o racismo e o racismo cotidiano, que se nós não estivermos atentas e atentos, não vamos perceber. E o racismo está aí. Não é só o estrutural, não é o institucional. É o racismo cotidiano. É quando você vai ao supermercado, é quando você vai levar seu filho na escola. Então, é no dia a dia. Então, precisamos estar atentas, né? E isso exige resiliência,
mas também afeta a nossa saúde mental. Sem dúvida, eu falo até por própria experiência própria, né, que como que o racismo cotidiano, né, ele vai ficando tão corriqueiro, tem semanas, tem meses que é tão intenso que isso afeta a sua saúde mental. Então, a pessoa precisa estar muito atenta. Então, por isso daí a palavra resiliência. Essa questão do racismo, né, tanto para enfrentar como para transformar. Uma vez eu sempre refletia, né? Como passar por isso? E aí eu escutei que a gente não passa. A gente não passa, a gente atravessa. Ou seja, tudo isso vai perpassar pela gente, nós vamos sentir para poder conseguir tentar sair desse sistema que até hoje permanece, né? Desse sistema racista. Professora Solange, muito obrigada por ter vindo aqui, muito obrigada por conversar com a gente sobre uma personalidade paraibana, uma mulher negra, uma mulher que permanece na história aí até hoje, né? E a gente aprende tanto, né? Uma história que traz viés na perspectiva do patriarcado, na perspectiva do racismo. E estou muito feliz de a senhora ter aceitado nosso convite, de estar aqui. E você que acompanha a gente, continue assistindo, né? Acompanhando os episódios que a gente vai ter muito mais. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço pela oportunidade e sucesso aí. Direito e afeto. Até o próximo episódio.